Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela rede CNT, TV Tropical de Televisão, Canal 7, e hoje vamos receber aqui, que está comigo nos estúdios, Christian Schneider, que é presidente do PSD. Christian, um ciclo se encerra para algumas cidades que não terão segundo turno, e agora com as eleições municipais, com novas regras, como é que você avalia esse processo todo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre um prazer esse contato, né, com o cidadão da nossa região, com o cidadão londrinense da região toda do norte do Paraná. E é sempre um prazer estar aqui colaborando com essa discussão tão salutar, né? Eu acho que por muito tempo o brasileiro ele se omitiu da política e acabou a gente chegando em situações hoje, devido a essa omissão, dessa falta de vontade de discutir política na sua casa, na sociedade como um todo, a gente chega a situações, como a gente viu agora, de uma total falta de representatividade entre o que o brasileiro deseja, o que o paranaense deseja, o que o londrinense e sua região desejam para com seus representantes eleitos. Então eu vejo todo esse processo, é um processo, nós estamos num processo de mudança, um processo de mudança de modelo, devido à falta de uma palavra que é chave quando você fala de estruturas políticas, de estruturas de governança da coisa pública, que é um negócio chamado confiabilidade e credibilidade. O cidadão, quando ele vota, ele tem que efetivamente exercer aquele dever-direito, mas exercer aquele dever-direito de cidadão, escolhendo o seu representante que efetivamente lá na frente vai fazer as escolhas que vão influenciar no seu dia a dia. Quando você tem esse rompimento desse elo, dessa cadeia, você tem a falta de consonância, a falta de ligação entre o que o cidadão deseja efetivamente e o seu representante está fazendo durante o seu mandato. E a gente vive um processo muito interessante, onde é muito claro, falando especificamente de uma eleição municipal agora, num momento político conturbado do Brasil. Você está trazendo reflexos dessa falta de confiabilidade, do rompimento entre o desejo da sociedade e o seu representante político para as eleições municipais. Você alterou muita coisa em termos de regras de eleição, mas essas alterações até agora não se mostraram ainda aquilo efetivamente do que, ao meu ver, do que efetivamente deveria ser um processo eleitoral brasileiro. Você está atacando situações para tentar evitar processos que sempre foram corrompidos, talvez matando até o direito e o exercício total de uma democracia do país. A hora que você, primeiro, não estou falando que uma eleição de 3 meses, por exemplo, era melhor do que uma eleição de 40 dias, mas a forma como se procedeu essa mudança fez com que essa eleição de 45 dias, efetivamente, ela tivesse reduzida a mais ou menos 20 a 30 dias de eleição, favorecendo o candidato que já tem notória e conhecimento dentro da sociedade e deixando a desejar o espaço necessário para novas lideranças surgirem. E isso é fundamental no momento político que a gente vive. No momento político em que a classe política ela não representa efetivamente os anseios da sociedade, você deveria surgir com novas lideranças. E essas novas lideranças são forjadas exatamente nesses momentos, nos processos eleitorais de representatividade. Então essa eleição vai servir para tudo. E principalmente como uma escola do próximo modelo que vem de como nós vamos formatar esse processo político. Financiamento público ou não, financiamento privado ou não, financiamento de pessoa jurídica não, financiamento de pessoa física, o modelo que está mudando, e a gente vai ter essa mudança nos próximos anos, inclusive, a partir até da experiência dessa eleição, nós vamos ter aí, eu acho que um modelo muito melhor do que é hoje, que foi uma eleição pobre, e não é pobre somente em dinheiro, mas pobre também em discussão de ideias, até porque você teve pouco tempo para a sociedade discutir essas ideias. Nós falamos em regras, né? A gente não tem o financiamento de empresas na campanha, enfim, o eleitor e até o próprio candidato teve que se adaptar a essas novas regras nessa eleição. Mas há uma necessidade também de aprimoramento da legislação eleitoral. Perfeito. Você acredita que numa eleição daqui a 2 anos, para senador, para governador, essas novas regras vão tentar se adaptar ou vão ser mais discutidas para uma adaptação do próprio candidato? Eu acho que a gente, exatamente como eu falei, a gente tem o diagnóstico perfeito de que esse modelo não funciona. E nós estamos num processo de tentativa e erro, infelizmente. A gente, por muitas vezes, quem trabalha com
com eleições e com política eleitoral há algum tempo, verificou as várias alterações que a legislação vem sofrendo, é claro que normalmente essas alterações elas vêm imbuídas na sua maioria de uma necessidade de modernização e de melhoria de controle sobre os gastos eleitorais, sobre como gasta e quem financia, exatamente no modelo para a gente efetivamente ter uma democracia completa de proporções e condições de igualdade de competição. Só que na verdade o modelo que está aí, ele é difícil de ser alterado, principalmente por uma situação. Cada um tem sua receita de bolo, é claro. Se perguntar para vários cientistas políticos, advogados eleitorais, cada um vai dar uma receita de bolo diferente para como melhorar e aperfeiçoar o sistema. Mas você tem situações em que essas mudanças vão ter que ocorrer num curto espaço de tempo, no caso para daqui a 2 anos. O modelo eleitoral atual, como foi feita essa eleição, sinceramente ele não agradou nem a quem é candidato, e com certeza não agradou a quem está escolhendo seu candidato. Porque a eleição foi muito engessada e na maior parte dos municípios você não vê nem campanha eleitoral. Você não tem gente efetivamente, você não consegue nesse espaço de tempo, com as condições colocadas, você se apresentar, se você já não é conhecido, se você já não tem uma estrutura política anterior, se apresentar para o cidadão como candidato. Isso é uma dificuldade enorme. Fora que você acaba, como você não tem mais a campanha efetivamente, uma ou outra coisa de força na rua, você vai para as mídias sociais. E aquelas pessoas que não gostam muito de política também reclamam que as mídias sociais virou um palanque político. Então, assim, são caminhos onde a gente vai chegar a um denominador comum nos próximos anos. Não acredito que já para a próxima eleição de 2018, até porque você vai ter discussões profundas, não somente sobre as regras eleitorais, mas sobre as regras de formação de chapas. Eu acredito que você vai ter algumas mudanças no sentido do fim da coligação proporcional. Eu acho que isso é um consenso. Então aí você vai ter, efetivamente, provavelmente, partir num segundo momento para possibilidade de federação partidária, não mais de coligação, e aí a federação partidária ela tem que permanecer no espaço-tempo de todo o processo advindo do processo eleitoral. Você tem uma situação muito interessante da questão da discussão do financiamento. A questão do financiamento público hoje é uma discussão que a gente perpassa por todos os gastos públicos como um todo, até que ponto você colocar mais dinheiro no processo eleitoral, tirando de outros setores mais prementes, onde você necessita de maior aplicação e maior efetividade do poder público, é salutar ou não. A questão do financiamento privado ou do financiamento de pessoa física. O financiamento de pessoa física já se demonstrou fraudulento tanto quanto da gestão privada. Hoje você já tem, alguns sites de notícia e reportagens já estão falando, por exemplo, de quase 30 mil pessoas que recebem Bolsa Família fazendo doações eleitorais fora da proporcionalidade possível, entendeu? Então, quer dizer, você, na verdade, o modelo não está correto e muito menos perfeito. Então, nós estamos num processo de mudança, e aí vem uma preocupação muito grande. Efetivamente, a mudança que a sociedade precisa e quer, ela conseguiria ser feita através dos atuais representantes que lá estão, a partir do momento em que eles forem eleitos num processo, e eles estão acostumados com aquele processo eleitoral. Será que eles querem mudar? E correr um risco de, num novo modelo de processo eleitoral, eles não se elegerem? Esse é o questionamento que a gente tem que responder em breve. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e hoje estamos recebendo Christian Schneider, que é presidente do PSD de Londrina. Christian, nós temos uma crise de representatividade muito grande, mas isso não é uma questão nova. Não. E a gente sempre fala de reforma, mas uma reforma política que depende tanto da população, mas também, muito mais também dos políticos. Como é que a gente trabalha essa questão da reforma política no Brasil? Na verdade, você tem diversos modelos, né? Para quem entende o funcionamento de Câmara e Senado, tem um ponto complexo aí. Quando você, na formatação do modelo político e do modelo constitucional brasileiro instituído para o Estado brasileiro, você optou pela bicameralidade. Quer dizer, você tem a representação do povo centrado na Câmara dos Deputados. Você tem a representação dos estados federativos brasileiros no Senado Federal. E o que acontece?
na montagem da Constituição, do modelo político de Estado brasileiro, você acabou criando um processo eleitoral bicameral, onde, na verdade, a maior parte das proposições iniciam na Câmara originária, que é a Câmara do Povo, que é a Câmara dos Deputados, e passa por uma revisão no Senado Federal. E aí o que acontece? Você tem, na verdade, um processo onde você tem um processo moroso e lento, onde quem representa o povo acaba deliberando assuntos que seriam de interesse do Estado, e quem representa o Estado acaba deliberando assuntos que são de interesse da população. Esse sistema bicameral, ele funciona muito bem em vários países, mas é algo que talvez a gente tivesse que rever no Brasil. Porque o que está acontecendo? Isso tem feito com que o processo legislativo, principalmente nas reformas, eles sejam eivados, não somente, ou contaminados de discussões paralelas que não representam grandes vantagens dentro do caminho natural do processo legislativo brasileiro. Eu tenho uma posição muito clara, e eu acho que a gente tem que estar ciente disso. Eu não sou hoje defensor, como muitos são, de uma nova constituinte, não é isso, uma constituinte paralela, mas eu acho que algumas reformas você teria que ter dentro ou do próprio Congresso, ou uma eleição ou outra, você teria o Congresso normal votando o dia a dia, o cotidiano da vida brasileira, fazendo o papel de conselho de administração e conselho principalmente fiscal das ações dos estados, municípios e da União, mas você teria que ter um grupo que seja de menor representatividade em termos de número de pessoas, que discutissem as questões que mudariam as estruturas do país. Porque a partir do momento que você vai discutir uma reforma política que afeta diretamente você vai votar de acordo com o seu interesse, não com o interesse da população que você está representando, infelizmente. A pessoa, às vezes, deixa de pensar socialmente na comunidade como um todo e pensando em si próprio, no modelo político, a gente fala do tradicional político de carreira. Ele pensa em si, ele pensa na reeleição seguinte e não pensa na sociedade como ela tem que ser. Falando nessa questão da representatividade, e pegando como exemplo as eleições de Londrina desse ano, a gente teve aí uma descaracterização do Partido dos Trabalhadores, isso no país inteiro. Isso. E também aqui no estado também o governador Beto Richa não apareceu na campanha, tanto pelas operações Lava Jato, tanto pela Publicano. E pela questão dos professores. Também. E essa questão de crise também pode influenciar uma eleição municipal como a de Londrina? Sim, e é direto isso, né? Quer dizer, a gente vê a dificuldade que o Partido dos Trabalhadores, em virtude de todo o processo que sofreu, em virtude de tudo o que ocorreu nos últimos anos frente às operações da Polícia Federal, ser afetado diretamente. Isso, e não somente ele. Em vários estados isso trouxe o PP para o meio da confusão também, o PMDB e alguns outros partidos também. E o mesmo acontece quando você tem o representante maior daquela sigla, ou os representantes maiores daquela sigla, afetado por problemas que vão desde de problemas de desvios na gestão pública até indícios, né? A gente não pode ainda efetivamente acusar e condenar alguém, porque os processos estão sendo julgados ainda, até o desgaste eleitoral e o desgaste político por tomadas de decisões no poder, isso afeta diretamente o município, principalmente os médios e grandes municípios, porque nesse ponto a mídia ela faz um papel muito interessante. A informação ela trafega muito rápido, ela demora para chegar naqueles grandes grotões que antigamente a gente falava que eram núcleos do antigo coronelismo pefelista lá no Nordeste, por exemplo. Nesses lugares onde a mídia é controlada e de difícil acesso, essa percepção ela é menor. Mas naqueles lugares onde você tem a sociedade tendo acesso à informação numa velocidade enorme, como é as médias e grandes cidades, com o avanço muito claro do setor de telecomunicações no Brasil, onde você tem hoje velocidades de internet maiores, você tem acesso a uma quantidade enorme de conteúdo, é claro que quando qualquer vírgulazinha ou questionamento em qualquer representante político de determinado segmento ou partido ou grupo afeta diretamente uma eleição municipal, e uma eleição municipal não só para o executivo, mas para o legislativo também. Nesse tempo de transição, quais são os principais desafios do próximo prefeito de Londrina? Olha, nós vamos enfrentar aí um momento econômico do Brasil, você vive uma crise de desconfiança e credibilidade, e isso afeta diretamente a economia do Brasil. O problema do Brasil não é só econômico.
é principalmente econômico devido a uma crise de representatividade, uma crise de confiabilidade no sistema que regula o econômico, que hoje é o político institucional. Então o que acontece? O próximo prefeito de Londrina, com certeza, dentro desse cenário, isso é muito claro até para a gente analisando o último ano agora da gestão do prefeito Alexandre Quiref. Você teve uma queda abrupta de uma série de receitas que não obedeceram o planejamento montado pela equipe. Isso fez com que várias medidas duras tivessem que ser tomadas para a gente garantir a responsabilidade fiscal e você conseguir entregar para o próximo prefeito a cidade equilibrada. Não é saudável, mas equilibrada. E o próximo prefeito vai pegar esse cenário exatamente no ponto mais complexo dele, onde você vai estar, entre aspas, no fundo do poço, vamos dizer assim, necessitando de reformas que vão garantir o futuro da cidade de Londrina, e num momento em que você não tem o respiro econômico, num momento em que o desemprego vai estar na pior taxa, num momento em que a geração de economia e renda para o Brasil como um todo vai estar na pior taxa. São desafios flagrantes, onde você tem hoje em Londrina uma máquina pública pesada, tá? Uma máquina pública com hoje quase, nós vamos provavelmente para o ano que vem, aproximadamente 700 milhões de reais de orçamento pagando salário para servidores, um problema sério na Previdência Municipal, e aí não é um problema só de Londrina, é um problema do Estado do Paraná, é um problema do Brasil como um todo, é um problema inclusive da Previdência Pública e Privada, e essas medidas vão afetar diretamente as receitas do caixa da Prefeitura. Vai ter que tomar decisões difíceis o próximo prefeito, opções em que ou a população vem junto com ele, ou ele não vai conseguir fazer o que é necessário para manter Londrina num caminho de desenvolvimento e saudável. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e agora vamos com os destaques da semana, direto de Brasília. O ex-ministro da Casa Civil e da Fazenda dos governos petistas, Antônio Palocci, foi preso em mais uma fase da Operação Lava Jato. Palocci é acusado de coordenar o repasse de propinas da Odebrecht para o PT. Além do ex-ministro, o ex-secretário da Casa Civil, Juscelino Dourado, e o ex-assessor de Palocci, Branislav Skontik, também foram presos. Segundo os investigadores, Palocci teria recebido propina da Odebrecht entre 2006 e 2013 para interferir em decisões do governo. Os procuradores dizem que Palocci atuava na defesa dos interesses da empreiteira, como obtenção de contratos com a Petrobras, negociação de medida provisória que concedia benefícios tributários, negócios envolvendo o programa de desenvolvimento de submarino nuclear e financiamento do BNDES para obras em Angola. O presidente Michel Temer ouviu os argumentos e deu por encerrado o incidente envolvendo o ministro da Justiça, Alexandre Moraes. No fim de semana, o ministro disse a amigos que haveria mais Operação Lava Jato. Alexandre Moraes negou que tenha recebido informações com antecedência sobre a prisão de Antônio Palocci. Ele disse que tomou conhecimento da 35ª fase da Operação Lava Jato somente na segunda-feira, por volta das 6 da manhã. No domingo, no encontro com representantes do Movimento Brasil Limpo em Ribeirão Preto, cidade onde Palocci foi prefeito por 2 mandatos, o ministro afirmou ao jornal Estado de São Paulo que nesta semana haveria mais Lava Jato. Moraes justificou que a fala de domingo foi genérica e mal interpretada pelo jornalista. Ainda deve demorar para que o setor da construção civil comece a superar a crise. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que o setor está com nível de atividade bem abaixo do normal. As empresas reduziram em quase metade a capacidade de produção e o setor continua sendo um dos mais atingidos pela recessão. Os empresários continuam pessimistas e mantêm baixa intenção de novos investimentos até que haja redução no estoque imobiliário, que continua alto. O índice que mede o desejo de investir dos empresários é o menor já registrado desde 2013. Mas desde maio de 2012, o nível de atividade da construção está abaixo do usual. Voltamos para o último bloco do Jogo do Poder e hoje estamos recebendo Christian Schneider, que é presidente do PSD de Londrina. Christian, nós debatemos aqui um pouco da política municipal, mas vamos falar um pouco da política nacional. Governo Michel Temer, reforma da Previdência, flexibilização de contratos de trabalho, medida que estabelece congelamento por 20 anos do percentual de verbas públicas direcionadas à educação, enfim, vários temas polêmicos.
para que a economia, segundo o governo, caminhe. Como você avalia a situação do governo Michel Temer? Bom, primeiro, temas complexos que, talvez a gente tivesse que discutir um de cada vez, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente vai começar pelo teto. Eu acho que você está no momento, os gastos públicos nos últimos anos, o que financia a economia? A cultura brasileira não é uma cultura de poupança. Você não tem desenvolvimento econômico em nenhum país do mundo, nenhuma economia do mundo, sem poupança interna. E a poupança no Brasil, o brasileiro não tem essa cultura da poupança como um todo. O brasileiro não tem a cultura da previdência, onde a previdência seria a maior fornecedora dessa poupança interna para alavancagem do desenvolvimento. Isso foi imposto pelo próprio Estado brasileiro a partir do momento que cria a Previdência Pública, a partir do momento que cria a FGTS, e essas são as principais fontes de financiamento que a União tem, além do próprio orçamento dela, para incentivar a economia. Você chegou a um momento, o modelo desenvolvido nos últimos 13 anos aumentou o gasto público para gerar investimentos, seja em infraestrutura, seja investimentos na economia, e ao mesmo tempo ele privilegiou o endividamento das pessoas físicas a partir do momento do aumento do consumo, com isso fazendo números de crescimento que esse modelo esgotou. Porque o Estado está com um déficit, com um rombo brutal. E aí você tem que ter o quê? Conter os gastos públicos. A hora que você tem que conter o gasto público, você tem que definir tetos. E esse teto não é para a educação, ele é teto para todos os gastos públicos de todas as áreas. E aí você tem as discussões políticas, vamos preservar a educação, vamos preservar a saúde, e esse teto, infelizmente, e aí são notícias mais recentes, quer dizer, hoje o déficit do poder público, da administração direta e fundacional e autárquica, gira em torno de 170 bilhões de reais. E se esse teto nos próximos 5 anos não for implementado no modelo que foi montado, nós vamos aí a 520 bilhões de reais, o que inviabiliza o Brasil como Estado, o Estado brasileiro como ele é constituído hoje. Aí nós vamos para uma ruptura de modelo que num curto espaço de tempo é difícil de ser feito. Agora, você tem uma outra questão nessa situação, o engessamento de toda a estrutura dela de empregabilidade e renda. Isso passa pela Previdência e passa pelas leis trabalhistas. Quer dizer, a dificuldade, o custo social do emprego no Brasil é muito grande. É algo que a gente tem que... A gente constituiu legislações trabalhistas na época de Vargas. Nós estamos falando da década de 30 do século passado. É claro que naquele momento as relações de poder entre sociedade, dentro da sociedade, do Estado para com a sociedade, você tinha que criar regras que privilegiassem e protegessem aquele que não tinha seu poder de argumentação, que era o trabalhador final. Você saiu de um modelo escravocrata para ir para um modelo que, com a CLT, passou a ter um pouco de respeitabilidade aos direitos e garantias dos trabalhadores, que depois nas constituições vieram sendo garantidos a posteriores. Você não tem que desrespeitar os direitos constitucionais do trabalhador para fazer uma reforma, mas que a reforma tem que ser porque o custo social para o empregador, que é quem gera o emprego para aquele empregado, ele está muito alto. E aí gera o quê? É mais fácil você hoje, empregador, não contratar um empregado, porque simplesmente você tem, além do salário dele, quase o dobro de impostos e contribuições sociais. Então o custo do emprego no Brasil, da geração de emprego no Brasil é muito cara. E essas legislações vão ter que ser revistas, através, é claro, de muita discussão, com muita calma e parcimônia. Problemas sérios no Brasil para crescimento hoje. A falta de potencial do Estado de fazer o alavancador da economia, a dificuldade que o Brasil tem por não existir um mercado de capitais consolidado, como tem nos Estados Unidos, então você não tem como captar do cidadão que bota numa bolsa de dinheiro, a gente não tem uma cultura de bolsa, e aí sim, o grande problema é a falta de liquidez dos bancos, a partir do momento em que a busca pelo dinheiro vem muito grande. E aí, o que acontece? O custo do dinheiro sobe, os juros sobem. E aí as empresas de médio, pequeno porte têm dificuldade de acesso a esse crédito. Então, se você não tiver um alavancador, e esse alavancador é a poupança interna, você tem dificuldade. Essa poupança interna hoje, na sua maioria, estão nos fundos de pensão. E esses fundos de pensão hoje vão viver um cenário complexo. Eles estão sob operações da Polícia Federal, que seria talvez a nova Lava Jato, frente ao que foi feito no passado, e num momento em que eles mais precisam impulsionar a economia do Brasil. É exatamente um grande paradoxo que eu acho que serve para a gente discutir muito num próximo programa. Christian, eu agradeço muito a sua participação, muito obrigado. Viu? Muito obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês e espero novos convites para a gente aprofundar esse tema. Com certeza. Eu fico por aqui, eu agradeço imensamente. No próximo programa, o Luiz César Lázari volta a comandar o Jogo do Poder. Eu agradeço, só tenho a agradecer principalmente a você aí de casa. A minha gratidão ao Luiz César Lázari, a equipe da CNT TV Tropical, que me acolheu muito bem. Todo mundo está de parabéns, eu agradeço muito pelo carinho da audiência. Até o próximo domingo com o Jogo do Poder.